Quantos querem continuar recebendo aqui? Diga aleluia. Segundo livro dos Reis, capítulo 18, a partir do versículo 1. Segundo Reis 18, 1. Eu quero já dizer para você, como eu antes já falei, que você pode compartilhar essa live e também tem a transmissão pelo Instagram e abençoar vidas através da página Pensamentos de um Pastor e do YouTube Encontro das Águas. E eu quero falar nessa noite sobre vencendo o medo. Quantas e quantas vezes temos capacidade em Deus, e Deus nos capacita para tantas coisas, mas somos paralisados diante do medo, da insegurança ou até do aborrecimento. É impressionante como uma pessoa, ela paralisa algo que ela sabe fazer e que Deus a capacitou para fazer, ou porque ela está com medo do que está fazendo, está insegura, ou porque ela está chateada com uma situação, então ela não consegue fluir como deveria, ou porque ela está debaixo de uma tribulação ou de muitos problemas, então ela não consegue ser a essência daquilo que Deus a projetou para ser. Segundo Reis 18, você vai poder acompanhar pelo telão, independente da versão, o sentido é o mesmo, depois alternaremos aqui alguns versículos. No terceiro ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, filho de Acais, rei de Judá. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Abi e era filha de Zacarias. Fez ele o que era reto perante o Senhor, segundo tudo que fizera Davi o seu pai. Removeu os altos, quebrou as colunas e deitou abaixo os postes ídolos, e fez em pedaços a serpente de bronze que Moisés fizera, porque até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamavam de Neustã. Confiou no Senhor, Deus de Israel, de maneira que depois dele não houve rei semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele, porque se apegou ao Senhor e não deixou de segui-lo, guardou os mandamentos que o Senhor havia ordenado a Moisés, e assim o Senhor foi com ele. Por onde quer que saía, lograva bom êxito. Rebelou-se contra o rei da Assíria e não o serviu. Feriu ele os filisteus até Gaza e os seus limites, desde os atalaias, dos vigias até as cidades fortificadas. Agora você vai para o capítulo 19, versículo do 14 ao 15. Segundo Reis 19, do 14 ao 15. A palavra do Senhor nos diz: tendo Ezequias recebido a carta nas mãos dos mensageiros, leu-a. Então subiu à casa do Senhor e estendeu perante o Senhor, e orou perante o Senhor dizendo: ó Deus, Deus de Israel, que estás entronizado acima dos querubins, tu somente és Deus de todos os reinos da terra. Tu fizestes os céus e a terra. Agora vá para o versículo 32 até o 34 do capítulo 19. Do 32 ao 34 do capítulo 19 de 2 Reis. Pelo que assim diz o Senhor acerca do rei da Assíria: não entrará nesta cidade, nem lançará flecha alguma, não virá perante ela com escudo, nem há de levantar tranqueiras contra ela. Pelo caminho por onde vier, preste atenção, por esse voltará, mas nessa cidade não entrará, diz o Senhor, porque eu a defenderei esta cidade para livrar, por amor de mim e por amor do meu servo Davi. Só até aqui, curva a sua cabeça, feche os seus olhos. Eu quero orar por você mais uma vez. Espírito Santo de Deus, nós te glorificamos, porque o Senhor é aquele que fala conosco, o Senhor é aquele que se revela aos nossos corações, e até que o Senhor já tem falado. Meu Deus, nada é sobre mim, nada é sobre nós, tudo é sobre o Senhor. Que eu desapareça, Senhor, em meio à nuvem da tua glória, e que o teu nome seja glorificado por meio desta palavra. Até aqui, Senhor, o Senhor já tem falado conosco, que não haja nenhuma perspectiva, Senhor, nada em cima da minha pessoa,
mas que tudo seja lançado diante do Senhor, e que eles esperem receber do Senhor, do alto, do Pai das luzes, que não tem mudança nem sombra de variação, tudo aquilo que eles precisam. Pai, seja glorificado mais uma vez nessa noite, em nome de Jesus. Se você crê que o Senhor está aqui e que Ele é aquele que fala conosco, diga aleluia, e aplauda lindamente o nome do Senhor. Mais lindo, mais lindo, mais lindo. Oh, aleluia, Deus é bom. Fala comigo, Deus é bom, Deus é bom, e o diabo não presta. e o diabo não presta. Não falou com fé não, fala para o seu irmão, diga imposta a voz e fala com fé. Diga, Deus é bom, Deus é bom, e o diabo não o presta. diabo não presta. Meus lindos, conforme o texto que nós acabamos de ler, o livro dos reis, literalmente ele foi escrito por causa do período da monarquia, dos reis. Então a palavra ela já diz tudo. E é interessante que quando nós chegamos aqui no capítulo 18, a Bíblia fala sobre a descendência de Zacarias e fala sobre o rei Ezequias, que ele foi um homem que fez o que era reto diante dos olhos do Senhor, que ele tirou os altares que foram levantados a outros deuses, e ele foi o primeiro rei na história de Judá que teve coragem de destruir a imagem que foi levantada no deserto, a serpente de bronze, que Deus usou apenas como sinal de cura, porque havia uma maldição e as serpentes estavam matando no deserto os filhos de Israel. Mas só que ela passou a ser alvo de idolatria para os filhos de Israel. E diz a palavra que ele foi um rei extremamente ousado. Ele destruiu a serpente de bronze, porque até aquele momento estavam oferecendo sacrifícios e queimando incensos a ela, como se literalmente ela fosse uma deusa, e a chamavam de Neustã. E diz a palavra que ele não se sujeitou ao rei da Assíria, a ponto de que o rei o oprimia e queria cobrar dele impostos, porque havia uma inveja muito grande acerca do que Deus estava fazendo em Judá e através do reinado de Ezequias. A Bíblia diz que Deus era com ele, por onde quer que ele ia, ele tinha bom êxito. O Senhor era com ele na entrada, na saída. O Senhor o abençoou nos campos de batalha. Muitas guerras ele venceu e resistiu também. Mas é interessante que você vê o reinado de Ezequias como um reinado semelhante aos outros. Eu acredito que pacífico, porque nós não vemos ele com tantas batalhas. Nós vemos ele ali na atitude de defesa, para que o rei da Assíria e os demais povos não se levantassem contra ele. E diz a palavra que, resistindo ao rei da Assíria para não pagar nenhum tributo, ele conseguiu prevalecer. Porém, o rei de Israel, ele não prevaleceu. E eu já falei certa vez aqui que a nação de Israel a princípio era uma só. Depois ela foi dividida em duas classificações. Ali o reino do norte e o reino do sul. E o reino do norte foi marcado na sua grande maioria por reis ímpios. Acabe, nós vemos esse rei que reinou durante o período do rei Ezequias. E nós começamos a ver uma degradação espiritual no reino do norte, que tinha como capital Samaria. Por isso que Jesus falou lá na frente à mulher samaritana, e ela falou para ele também. Ela disse: os judeus não se dão com os samaritanos, por que você está falando comigo? E ele disse: se você soubesse aquele que fala contigo quem é, você me pediria e eu te daria a água da vida. Por quê? Porque havia esse embate pelo fato dos samaritanos virem do reino do norte. É como se eles não fossem um povo abençoado, um povo que temesse ao Senhor. E existia sim entre os samaritanos um remanescente que temia ao Senhor. Porém, quando uma pessoa ela pega uma fama negativa, para você desconstruir, só Jesus para fazer isso. Por isso que Jesus quebrou barreiras e ele alcançou a mulher samaritana, conforme o Evangelho de João capítulo 4, e a tornou uma missionária, porque ele é aquele que mostra que consegue enxergar o que ninguém enxerga, consegue ver o que ninguém vê. A resistência que os outros têm ele quebra, a dureza que os outros têm ele transforma em um coração de carne, humilde e sensível. Porque muitas vezes o mundo diz: não, mas a primeira impressão é aquela que fica.
Se eu tenho essa impressão dessa igreja, de fulano de tal, então é com ela que eu vou ficar. Mas o ser humano muda, existem pessoas diferentes, e nós não podemos qualificar uma pessoa pela sua aparência. Até Samuel, que era sacerdote, profeta e juiz, se enganou. Quando ele viu a Eliabe, ele viu formosura. Por quê? Porque o primeiro rei, chamado Saul, era formoso. A Bíblia diz que além da altura, do pescoço para cima, da cintura para cima, não havia rei, não havia homem bonito como ele. Então ele achou ali, Samuel, que Deus não iria só eleger segundo o coração dele, mas segundo a beleza, o perfil de alguém que correspondesse à monarquia real. E o Senhor repreendeu a Samuel dizendo: você se engana, porque o homem vê a aparência, mas eu contemplo o coração. Quantos creem que nós temos um Deus aqui nessa noite que contempla o nosso coração, sabe quem nós somos, esquadrinha os nossos caminhos e já tem planos de paz para mim e para você ao longo dessa semana? Diga aleluia, diga glória a Deus. Então é interessante que havia essa resistência, mas a princípio também, muitas vezes eles se unificavam, os reis se unificaram para poder combater outros exércitos, e o exército da Síria era um dos exércitos principais que se levantava contra o povo de Deus, forte em armamento, em força, no campo de batalha, sempre afrontando os servos de Deus. Mas o Senhor era com Ezequias por onde quer que ele andasse, e ele lutou por muito tempo, mas também resistiu não dar tributo. Mas é interessante que o rei da Síria, Senaqueribe, ele conseguiu êxito sobre o rei de Israel, que tinha como capital Samaria, levando também os cativos para o cativeiro babilônico, nas regiões da Babilônia. E é interessante que Neemias, ele foi um deles que durante esse período também, ele foi levado para uma das regiões da Babilônia, onde ele passou a servir ao rei Artaxerxes. E o que é tremendo nesse texto é porque em todo tempo você vê que o Senhor, ele era com Ezequias, e ele era um homem ousado, ele era um homem valente, porque preste atenção, a partir do momento que o povo começa a idolatrar uma serpente de bronze, e você vem e quebra tudo e manda destruir, é natural que um monarca ou uma pessoa que está na figura de autoridade, ela queira agradar as pessoas, mas o desejo do coração ali de Ezequias era agradar o Senhor, era fazer o que era reto aos olhos do Senhor. Ele não queria cometer os erros dos seus antepassados, então ele foi e destruiu, mesmo contrariando a vontade do povo, mesmo contrariando o que o povo estava fazendo. Ele conseguiu trazer o olhar e a visão das pessoas para o Deus de Israel, o Deus único e verdadeiro. E é interessante também que ele só tinha 25 anos, diga para o seu irmão, 25 anos, relativamente jovem, sim ou não? Quantos aqui tem menos de 25? Deixa eu ver, olha só aquela galerinha lá de trás. Quantos aqui tem mais de 25? Levanta a mão. Meu Deus, tem gente que tem menos, eu não acredito. Então vocês estão muito jovens, viu? Ou não quiseram levantar a mão. Estão me ouvindo bem aí? Ok? Quantos aqui tem mais de 25 anos? Deixa eu ver. Eu tenho 26, de chamar de ministério de conversão. Então é interessante que ele começou a reinar com 25 anos. Não era uma questão de experiência, era uma questão de caráter. Muitas vezes você acha que alguém só vai ter bom êxito em uma posição se aquela pessoa tiver experiência. A experiência conta, a experiência capacita, a experiência lhe leva a ter atitudes. Isso é verdade. Quando você tem um primeiro filho, você está mais experiente para o segundo. Quando você tem um tipo de trabalho, você está mais experiente para outro tipo de trabalho. Quando você está influente no mercado financeiro, você consegue entender algumas coisas que outros não conseguem entender. Mas nós precisamos entender também que além da experiência,
tem um caráter que é disponível. Uma vez perguntaram a uma mulher: você sabe fazer isso aqui para que você seja empregada? Ela disse: eu não sei, mas eu tenho uma disponibilidade de aprender. Muitas vezes é isso que Deus quer, é um coração quebrantado, contrito, ousado. Deus, eu não sei fazer muita coisa, eu não sei para onde ir, talvez eu não esteja acertando, mas me ensine. Senhor, eu quero aprender contigo. Foi como Jó, ele disse: Senhor, me ensina e eu aprenderei, me mostra os teus caminhos e eu te seguirei. Nós precisamos entender que a geração que Deus vai levantar nesses últimos dias não é a geração que em primeiro lugar tem capacidade, tem experiência, é a geração que tem caráter, é a geração que decidiu viver para Cristo e que tem declarado que Cristo também viva através de mim. Quantos creem que é assim? Diga aleluia. Tem pessoas que sabem falar bem, tem pessoas que sabem se expressar bem, mas se ela estiver nervosa, ela não canta bem, ela não toca bem, ela não prega bem. Então a mente, ela está totalmente ligada às suas reações e como você vai reagir naquele momento. Muitas vezes uma pessoa te conhece em um momento que você está cansado, está estressado, e tira que você é aquela pessoa, mas na verdade você não é. Aquele é o momento de passagem da sua vida, da sua história. E aqui diz a palavra que o rei Ezequias, ele enfrenta tudo, mas chega um momento que por mais que você enfrente muitas batalhas, que você derrube muitos altares, que você ganhe dinheiro porque você é um bom trabalhador, que você vença enfermidades porque você se cuida e vai ao médico, que você consiga vencer uma dificuldade familiar porque você ama a sua família, chega aquele momento que você cansa. A Bíblia diz que Davi tanto lutou que chegou um momento que ele se cansou. Isbi-Benob, um dos filisteus, se levantou contra Davi para feri-lo e matá-lo, mas diz a palavra que Abissai, que era um dos seus guerreiros, o defendeu, o protegeu e livrou Davi, dizendo: nunca mais sairás conosco a peleja. Então o tempo vai passando e você vai resistindo, o tempo vai passando. É muito natural para nós como pais, e quem é pai aqui sabe disso, que para educar não é fácil, mas chega um momento que os nossos filhos, eles fazem algumas coisas que nós precisamos repreendê-los, é o que é certo, mas já estamos tão cansados da disciplina, da educação o dia todo, que até naquele momento você se sente indisposto para poder repreender o seu filho. E é muito natural que digam: olha, tua filha está correndo no meio da igreja. Aí você: meu Deus, sou tão cansado, já peguei ela já 4, 5 vezes. Tem hora que você diz: deixa correr, vai, corre, e você é vencido pelo cansaço. Então de repente Senaqueribe se levanta com ousadia, o rei da Assíria, para afrontar Ezequias. E ele não foi diretamente, ele enviou cartas. Já havia se passado um tempo, a velhice estava chegando, e de repente Ezequias já tinha cumprido muitas das suas funções. Nós precisamos ter cuidado com o cansaço. Muitas vezes você luta tanto em prol de uma causa, que quando chegou a hora de você dar o checkmate final, chegou a hora de você colocar o ponto final, você não tem mais força. Você lutou tanto para casar, que quando você casa parece que quebrou o encanto. Você lutou tanto para chegar na igreja, que quando você chega parece que você não tem forças para adorar. Você lutou tanto para chegar em determinado lugar, como político, como autoridade, enfrentando talvez pessoas, calúnias, verdades, mentiras, que você chega em um momento em que diz: eu não aguento mais me posicionar. Não é porque eu não estou sendo verdadeiro, é porque eu estou desgastado. E o desgaste paralisa você, gera medo em você. É tanto que o próprio Jesus, ele se identificou comigo e com você. E chegou em um momento antes da crucificação que ele disse: Pai, se possível for, passa de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade.
Então Ezequias chegou no momento de esgotamento. Fala para o seu irmão, diga: você é ser humano e você esgota também. Estou vendo que está muito esgotado, nem para falar está conseguindo. Fala para o seu irmão, diga: você é ser humano e você esgota. A palavra está se cumprindo, era isso que Deus queria mesmo. Que eu estou vendo você esgotado. Abra a boca e fala para ele, diga: você é ser humano e você esgota. Você cansa. Você cansa fisicamente, você cansa emocionalmente, por tentar abrir um caminho, abrir a cabeça de uma pessoa para ela entender uma verdade que ela não quer entender. Mas talvez a verdade para você não seja a verdade daquela pessoa. E nós queremos que todo mundo aceite aquilo que para nós é certo. E nem sempre o que para a gente é certo para o outro também. E é interessante que ele já estava aqui desgastado. É tanto que Ezequias, ele mandou os seus mensageiros para falar com os mensageiros aqui de Senaqueribe, onde Rabsaque deu o recado. E começou através de cartas a afrontar o Deus vivo. Onde está Ezequias, aquele que quebrou, colocou abaixo a estátua de bronze que foi levantada, que tirou os altares aos deuses falsos? Onde está o Deus? Por quê? Porque ele estava introspectivo, ele estava retrocedendo. Deixa eu dizer uma coisa para você: não é porque hoje você está com medo de algo, ou não está conseguindo romper, que um dia você não rompeu. Não é porque hoje você não está se arrepiando, que um dia você não se arrepiou. Não é porque você um dia pregou e hoje você não está pregando, que você deixou de ter um chamado, deixou de ser um pregador. O que Deus tem com você, Ele tem com você e continua vivo. Só que nós, como seres humanos, passamos por fases, por ciclos, mas o mesmo Deus que desde o início foi conosco, Ele será até o fim. Quando nos faltarem forças e vier o desgaste, Deus vai dizer: agora quem vai agir sou eu, a minha mão vai operar, e você vai ver a minha glória sendo refletida através da tua vida. Se você crê nisso, erga suas mãos e aplauda o nome do Senhor Jesus. Você é um guerreiro, você tem um chamado. Não é porque você cansou e desgastou que você se perdeu. Pode ser hoje um soldado ferido, mas é um soldado, fez o que era reto aos olhos do Senhor. E Deus não esquece da tua história. Você pode esquecer de quem era, mas Deus está trazendo à tona a essência do caráter dele através da tua vida. Primeira coisa que eu quero que você entenda: é muito natural que no momento de estresse, que no momento da dor, que no momento das ameaças, quando alguém fica batendo muito em uma ferida, tocando muito em um lugar que já foi cicatrizado, tentando abrir uma nova ruptura, é natural que esqueçamos o que Deus já fez. E agora o rei Ezequias, quando você vai ler a sua história, ele começa a ficar com medo, porque as afrontas eram poderosas aos olhos humanos. Eu vou invadir, agora nada poderá nos resistir. Deixa eu só dizer uma coisa para você: Satanás não está te intimidando porque ele está colocando faca no teu pescoço, não. O diabo não está te intimidando porque alguém se levantou contra você e deu um murro no seu rosto. O diabo não está te intimidando porque você quebrou financeiramente. O diabo está te intimidando, gerando desgosto e gerando desânimo pelo que você ama fazer e a quem você ama. Dá para entender? Se eu amo pregar e um dia essa vontade não existir em mim,
Eu não fui vencido com murros e tapas. Eu fui vencido pela opressão que Satanás trouxe sobre o meu coração. Se eu amava estar na igreja e hoje eu não amo mais, se eu sentia e hoje eu não sinto mais, é porque o desgosto tomou conta, o cansaço, o esgotamento, a fadiga. E parece que nós nos esquecemos daquilo que Deus já fez. Mas o profeta Jeremias, ele profetizou, e no seu período de profecia, ele não viu nenhum cumprimento de promessa, mas ele disse no livro de Lamentações: eu quero trazer à memória o que pode me dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque elas não têm fim, mas se renovam a cada manhã. Quantos estão sendo renovados pela graça e pela misericórdia do Senhor? Diga aleluia. Quando chegarem os dias difíceis, lembre-se do que Deus já fez. Olha para o seu irmão, pega na mão dele, aponta para o irmão da direita e da esquerda. Se não fizer isso, eu só torno a pregar quando você fizer. E diga: você lembra do que Deus já fez? Dos livramentos que Deus já te deu? Era para você estar morto, morta, não era nem para você estar aqui. Se Deus pelejou tua causa até agora, se Deus cuidou da tua família, se Deus cuidou do teu ministério, das tuas finanças, da tua saúde, te fez sair de uma crise terrível, é porque aquele que começou a boa obra, Ele é fiel para completá-la. Maria, Deus está te curando de um cisto. Nunca ouvi nada, mas Deus está te curando de um cisto. O Senhor está te tocando hoje do alto da sua cabeça à planta dos seus pés. Alex, faz assim comigo, meu lindão. Se prepare, porque essa semana Deus vai trazer algo para suas mãos. Você vai testemunhar até domingo de um milagre que Deus vai realizar. Virá na simplicidade, mas virá. No prazo de 8 dias, a mão do Senhor se abrirá sobre a tua vida, e você sentirá como que as comportas dos céus sendo abertas. E de hoje a 8 você tem testemunho para contar. Receba essa palavra em nome de Jesus. Será que você esqueceu do que Deus já fez? Do quanto Deus já cuidou, te usou, te livrou? E as cartas, elas foram chegando. A pressão mental é a pior. A pressão emocional é a pior. Quer ver você não fazer algo bem feito? É você fazer algo que exige detalhes, e alguém está do teu lado apressando. Estou vendo uma doceira aqui, é ou não é? Vamos logo, ligeiro, rápido. De repente ligam para Luanda: Luanda, eu quero um bolo daqui a 1 hora. Meu Deus, não dá. Só se eu estivesse pronto aqui. Tem gente que é assim: quando não quer, não quer, mas quando quer tem que ser na hora, imediatista. Então de repente ele foi recuando, ele foi retrocedendo. As cartas foram trazendo intimidação. Cadê o Deus? E parece que por um tempo na história de Israel, Deus se colocou em silêncio. Eu sempre falo para vocês que quando nós lemos a Bíblia, parece que as coisas aconteceram no piscar de olhos, mas não foi. Vou até abreviar aqui, porque tem ceia, ainda tem oferta. Aqui foram anos Ezequias sendo oprimido. Deus foi comigo, por que Ele não está sendo agora? Deus agiu em meu favor, por que Ele não está agindo agora? Aí de repente ele pega as cartas e apresenta diante do Senhor. Deus usa o profeta Isaías, filho de Amós, e diz: Ezequias, o que Senaqueribe está dizendo não é contra você, não é contra o seu caráter, nem contra quem você é contra mim. Fala para o seu irmão: quem mexe contigo mexe com Deus. Quem
toca em você, toca na menina dos olhos de Deus. Você é dele e ele é seu. É como diz a palavra: eu sou do meu amado e ele é meu. Como vencer o medo? Diga para o seu irmão, diga: Deus já assumiu a peleja. Então aquiete o seu coração, bata na mão dele e diga: essa semana Deus tem surpresa para você. Deus vai pelejar por você. Pode vir a carta que for, pode vir o informativo que for, destruidor como for. Se Deus falou, está falado. Prego batido e ponta virada. Se Deus ministrou, está ministrado. Nenhuma palavra da terra revogará a palavra de Deus. Se eu estou na frente de uma igreja que crê, aplauda aquele que era, que é e que há de vir. Deus já assumiu. Deus já disse que faria. E de repente o Senhor, Ele disse o que nós lemos aqui: pelo que assim diz o Senhor, do rei da Síria não entrará nesta cidade, nem lançará flecha alguma. Diga: você não morre agora não. Não, para não estar falando para o seu irmão, diga para você mesmo: eu não vou morrer agora não. Nenhuma flecha vai me tocar. Fala com fé: nenhuma flecha vai me tocar. Nenhum dardo inflamado do maligno vai me tocar. Eu tenho um Deus, como disse Davi, que é o meu escudo e proteção, socorro bem presente na hora da angústia. Quando eu me encontro sem forças diante dos meus inimigos, eu vejo a tua mão sobre mim, pelejando as minhas pelejas e as minhas causas. Se você crê que esse é o nosso Deus, diga aleluia. De repente o Senhor diz: nenhuma flecha virá. Mesmo que ele levante tranqueiras, escudo, não virão. Pelo mesmo caminho por onde vier, esse voltará, mas nessa cidade não entrará, diz o Senhor. Satanás não vai entrar nos teus sonhos para bagunçar. Foi o que eu disse num vídeo rápido que eu gravei na internet. Nós não podemos pegar um vinho novo e colocar em um odre velho. O odre era feito de pele de animais. Quando novo, ele tinha a projeção para se expandir na fermentação do vinho, mas quando velho, ele ficava comprimido. Então, se Deus está fazendo algo novo, Ele vai fazer um novo na totalidade. Ele vai fazer um novo na plenitude. Quantos creem nisso? Diga aleluia. Ele vai fazer um novo na tua casa, nas tuas emoções, na tua saúde, na tua história. E se você crê, da glória nessa noite. Diga: Deus é bom. E aplauda mais uma vez lindamente ao Rei da Glória. Você que está em casa, receba cura. Receba cura do Senhor no seu interior. Nesta cidade não entrará. O inimigo não vai mais entrar na tua mente e fazer a bagunça que ele quer fazer, não. Porque eu a defenderei, diz o Senhor, para a livrar por amor de mim e por amor do meu servo Davi. Então naquela mesma noite o anjo do Senhor feriu no arraial dos assírios 185.000. E quando se levantaram os restantes pela manhã, eis que todos eram cadáveres. Deixa Deus matar o que tenta te matar. Não tenha medo. Diga para o seu irmão, diga: Deus está matando o que tenta te matar.
Você crê nisso? O que tenta te destruir, lembre-se de quem você é, de quem você era, de quem Deus é em você e através de você. E não tenha medo de avançar, de prosseguir. Você já passou por tantas e vai parar aqui. Homem como eu fugiria? De maneira nenhuma. É tempo de avançarmos, é tempo de guerrearmos, e é tempo de confiarmos no Deus que até aqui tem nos sustentado, tem nos habilitado e tem sido a mão poderosa que nos guia em todos os nossos caminhos. Ele não precisou no final fazer nada, apenas descansar. Como é que eu posso vencer o medo? 3 princípios. Não deixe o cansaço te vencer. Não esqueça de quem você era e do que Deus já fez na sua vida. E terceiro princípio: quando Deus falar, como Ele está falando nessa noite, aquieta o teu coração, porque você não vive por vista, você vive pela fé. Deixe Ele fazer. Ezequias não viu nada, ele só soube. Deus mandou o anjo. A Bíblia diz que os anjos, eles trabalham em favor, pelejando aqueles que hão de herdar a salvação. Quantos aqui são salvos e estão crentes na redenção no Senhor Jesus? Diga aleluia. O Senhor está pelejando a tua causa. E já começou. E essa semana vai ser semana de testemunho. Eu vi que muita gente chegou aqui cansada, não só mentalmente, fisicamente. Talvez o seu dia foi puxado, talvez o desgaste que você tem enfrentado, mas nós temos um Deus que renova as nossas forças. E Ele diz na sua palavra, quando Isaías ele declara: aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Quantos são aqueles aqui que esperam no Senhor? Diga aleluia. Ouve a sua cabeça e feche os seus olhos. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus. Pastor Gledson, vem cá orar por nós, pastor. Logo em seguida, pastor Gledson já vai conduzir as ofertas e pastor César ceia. Mas eu queria que você ficasse de pé no seu lugar. Fique em pé no seu lugar, fique em pé. Em nome de Jesus, fique em pé. Não existe retaliação do inferno, não existe arma forjada de Satanás que prevaleça contra a tua vida. Se Deus falou, está falado. Se Ele bradou, já está bradado. Se Ele já proferiu palavras de bênção, Ele é aquele que diz: eu é que bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar, para vos dar, para vos dar o fim que espereis, o que esperais. Ele cuida de mim e de você, aleluia. A glória a Deus. Vire para alguém que está próximo de você, diga para ele: o medo. Não, você não disse, diga: o medo não vai te parar. Ninguém vai te parar, ninguém vai te deter, porque milagres muito maiores do que esse que você precisa hoje, Deus já fez, e Ele não mudou, Ele é o mesmo. Então se Ele já fez milagre lá atrás, Ele vai continuar fazendo milagres, e você não vai parar no meio do caminho. Curve a sua cabeça. Oh Deus, oh meu amigo, existem momentos que as circunstâncias nos fazem desacreditar do teu agir. Existem momentos que o inimigo tenta apagar da nossa mente as lembranças de que Deus já fez milagres em nossas vidas. Existem momentos de tanta dor, existem momentos de tanto medo, que o inimigo tenta apagar da nossa mente as lembranças de que Deus cuida, de que Deus age, de que Deus opera. E no momento em que eu alimento esses medos,
São os momentos que a igreja vai enfraquecendo, são os momentos em que a igreja vai desanimando, são os momentos em que o cansaço fala mais alto. Mas nessa noite eu quero neutralizar o agir do inimigo. Eu quero declarar falência do inferno sobre a vida desse crente, dessa crente, desse irmão e dessa irmã. Eu quero profetizar que ele vai sair daqui trazendo à memória aquilo que lhe dá esperança. Eu quero acreditar que ele vai sair daqui cheio de fé, olhando para o irmão e dizendo: Deus já fez lá atrás e vai continuar fazendo. Não vai ser nenhuma prova que vai lhe fazer desistir, não vai ser nenhuma circunstância contrária que vai te fazer jogar tudo para o alto, não vai ser nenhuma circunstância negativa que vai te fazer desistir. Nessa noite, Deus renova a tua fé, Deus renova a tua força, Deus renova a tua esperança. Você vai sair daqui cheio da glória dele, e queira Satanás ou não, o milagre já está garantido por aquele que nunca perdeu a batalha, por aquele que vai na frente, diz e torto o que está torto, o que quebra portão de bronze, ferrolho de ferro, o que não esmaga a cana quebrada, não apaga o pavio que fumega. Ele está garantindo o teu livramento, ele está garantindo a tua paz, ele está garantindo o teu milagre. Ele já fez milagre lá atrás, ele é o mesmo hoje, ele é o mesmo de ontem, é o mesmo de amanhã. E onde tem alguém que recebe dessa provisão de Deus, aí no teu lugar, abre a tua boca e glorifique a ele, aplaude a ele, exalte o nome dele, porque ele é digno de toda honra,